sou farmacêutico, mas me interesso por uma abordagem, por um viés na área social. Hoje estou na Universidade Federal de Sergipe, estamos construindo lá ajudando a construir um campo interdisciplinar de pesquisa que nós chamamos de farmácia social. E a farmácia social, nessa nossa discussão e construção, ela tem uma interface com essa coisa que a gente tem chamado de etnofarmácia, né? E eu tenho identificado essas interfaces porque, no meu mestrado, eu tive um mestrado de bancada, de laboratório, de pesquisa experimental. Eu sou mestre na área de tecnologia de fitoterápicos. E é curioso, porque na época, recém-graduado, eu e mais alguns amigos, nós identificávamos a necessidade de qualificação de recursos humanos na área de farmácia. Vou começar contando um pouquinho dessa história para, acho que, ajudar vocês a entender o que me trouxe aqui, né? A gente identificava uma necessidade de desenvolvimento tecnológico, utilizando alguns dos recursos que nós tínhamos disponíveis aqui na nossa região, no nosso entorno. Sem dúvida nenhuma, como estudante de farmácia ou como farmacêutico, identificávamos a necessidade de desenvolvimento tecnológico na área do aproveitamento das plantas medicinais, né? Mas, por incrível que pareça, para se qualificar nessa área, nós tínhamos que sair daqui da região. Eu tive que sair daqui do Pará e fui para o Rio Grande do Sul para poder me qualificar na área de tecnologia, de aproveitamento, produção e desenvolvimento de fitoterápicos. O que pode parecer um pouco contrassenso, né? Porque se nós comparamos a questão da nossa biodiversidade, talvez o mais coerente seria compreender que esse tipo de qualificação ou digamos, de abordagem deveria estar presente aqui. Então, em função disso, eu fui fazer o meu mestrado em tecnologia. Mas sempre com aquela inquietude que tinha se colocado na minha cabeça, quando, junto com o Wagner e com o professor Aurenzio Soller, nós fizemos um singelo rascunho do que a gente pensava na época, 1995, de uma coisa que a gente começava a chamar de etnofarmacêutica, de abordagem etnofarmacêutica, de etnofarmácia. Num determinado momento a gente ficava em dúvida se era etnofarmácia ou se era etnofarmacognosia. E essa inquietude despertada pela leitura que antecedeu a elaboração desse texto reflexivo de 95, me fez perceber que mesmo essa preparação, que essa qualificação feita lá no Rio Grande do Sul, na área tecnológica, ela agregava até certo ponto, mas tinha limitações de aplicabilidade aqui na região, exatamente porque, digamos, o viés que orientava toda a perspectiva acadêmica de formação de recursos humanos para o aproveitamento tecnológico de plantas medicinais se dava exatamente numa perspectiva alheia a um contexto local, alheio, sem considerar aspectos, que eu diria, culturais, aspectos sociais e aspectos econômicos que devem, no meu ponto de vista, ser levados em consideração se eu quero implementar qualquer tipo de política, de ação, né, de desenvolvimento, por exemplo, que era o meu caso, de um fitoterápico. Então, nós corríamos ali um risco sério, que era de se qualificar, do ponto de vista acadêmico, e retornar como um alienígena a Belém, ou à região, e tentar implantar fórmulas que talvez sejam interessantes em um outro contexto cultural, em um outro contexto econômico, mas que estariam fadadas ao fracasso aqui na nossa região. Então, eu começava a perceber, e isso ficou claro para mim durante o mestrado, que era necessário trabalhar com a discussão de tecnologias apropriadas para o desenvolvimento de fitoterápicos, mas também levar em consideração que trabalhar com essas tecnologias não significava necessariamente expropriar um conhecimento das comunidades tradicionais, ou como eu
me sinto mais contemplado quando a gente fala em coletividades locais. Eu, particularmente, me sinto mais contemplado, porque acho que amplia, na verdade, o leque das interações que numa região como a nossa, né, num país como o nosso, quer dizer, você tem comunidades tradicionais e comunidades não caracterizadas como tradicionais em constante troca de saberes, né? Então, eu percebi o seguinte, que era necessário trabalhar não só o desenvolvimento de medicamentos fitoterápicos, mas também trabalhar substancialmente a compreensão da forma como essas coletividades locais desenvolviam as suas tecnologias para o enfrentamento dos problemas diários, né, do cotidiano, e também a forma como essas coletividades aprendiam e procuravam interagir com o meio, né, com o local onde estavam inseridas. Essa perspectiva eu não tinha no meu mestrado, né? E isso se consolidou muito quando eu fiz uma disciplina lá no Rio Grande do Sul com uma professora que foi professora aqui da universidade, a professora Elane Elizabeth, onde eu cursei uma disciplina com ela que era etnofarmacologia, introdução à etnofarmacologia, e a gente travava uma discussão muito interessante, porque na época o artigo tinha acabado de ser lançado sobre etnofarmácia, e aquela discussão, ela dizia, não, mas isso que vocês estão falando não é etnofarmácia, daí é etnofarmacologia, vocês estão criando mais uma etno e tudo. Então, eu venho hoje aqui para dialogar com vocês um pouco sobre isso, quer dizer, quais são as interfaces possíveis. Eu procurei, quando foi dada a perspectiva do nosso debate, pensar, quer dizer, qual a visão, o que é que eu poderia, como farmacêutico, mestre em tecnologia farmacêutica, mestre em tecnologia de produtos fitoterápicos, com um doutorado, porque aí eu migrei totalmente depois no doutorado, meu doutorado foi em educação científica e tecnológica. Quer dizer, como é que essa metamorfose ambulante que eu sou poderia, de alguma forma, trazer alguma contribuição no debate daqui. Então, eu peço licença a vocês, eu vou apresentar rapidamente alguns pontos que eu tirei da literatura sobre definições, que eu quero apresentar algumas definições aqui, compartilhar algumas definições para vocês, algumas, inclusive, que eu não conhecia detalhadamente, porque o meu maior interesse depois é a gente, na verdade, abrir um debate. Lógico, em cima dessas definições, eu vou tentar ser muito sucinto em algumas colocações, mas eu queria mesmo que a gente, na tarde de hoje, ficasse debatendo o que vocês pensam e o que eu penso desse recorte que se dá, ao meu ver, pela questão, digamos, do reconhecimento do legado cultural de diferentes coletividades, né? E esse recorte, ou a busca dessa interface num tema que é relevante para nós aqui na região, que é o aproveitamento de todos os tipos de recursos utilizados por essas coletividades na busca de qualidade de vida, na busca de saúde, né? no enfrentamento das doenças, e pensar nisso também como uma perspectiva de, digamos, aumentar cada vez mais o potencial de humanização dessas próprias coletividades. Então, eu vim com esse propósito aqui, né, cheio de dúvidas, com algumas posições, e doido também para ser questionado, até contrariado nas minhas posições aqui, tá bom? Bom, eu, para iniciar talvez essa explanação, fiz questão de trazer uma foto de um conterrâneo nosso aqui, que é o Sebastião Salgado, que eu gosto bastante, e que, infelizmente, eu só pude descobri-lo, quer dizer, a qualidade dele, eu não conhecia as fotos dele até antes de ter estudado em Porto Alegre. Foi lá em Porto Alegre que eu vi a primeira exposição dele, com fotos da região, e quando caiu a ficha para mim que, como um amazônida, como um paraense, eu conhecia pouco da minha terra, né? E curioso tentar fazer uma qualificação fora, com o objetivo de voltar para contribuir com alguma coisa, e descobrir, de repente, em terras estrangeiras, que eu era, antes de ter ido para lá, eu era estrangeiro na minha própria aldeia, né? Na minha própria tribo. Conhecia pouco do meu povo, conhecia pouco da minha gente.
só para lembrar que muito do que a gente vai falar aqui tem a ver com uma constatação, no mínimo, curiosa, né? Hoje, digamos, o grosso do consumo de recursos, né, de consumo do que é tecnologicamente produzido pelas sociedades ocidentais, ou pelo modo de produção capitalista, ele se dá um quarto, praticamente, da população mundial, consome aí em torno de 80% dessa tecnologia que é produzida, dos recursos que são transformados em função dessa tecnologia. E somente 20%, digamos, dessa tecnologia produzida pelo homem, são estimativas assim por alto, são consumidas, digamos assim, por 3/4 da população. E exatamente esses 3/4 da população que está concentrada nos trópicos, né, ou naquelas regiões consideradas subdesenvolvidas ou em desenvolvimento. Mas, por incrível que pareça, são nessas regiões, principalmente nos trópicos, e aí eu não sou um especialista da área, vocês podem me corrigir, mas é o que me parece, da interpretação que eu tenho, né, é que são nessas regiões que está concentrada a maior diversidade biológica, geográfica e cultural, né? Então, o que é que talvez há de característico nessas regiões, quer dizer, uma região como a nossa aqui? O ambiente que nós vivemos, em que essas coletividades locais vivem, ele está o tempo todo sendo transformado pelo homem. O homem faz a transformação desse ambiente. Porém, seria interessante que nós procurássemos compreender um pouco mais como que essas coletividades interagem com esse ambiente natural, constroem e reconstroem esse ambiente, exploram esse ambiente, usando uma determinada racionalidade, para a gente talvez começar a responder o grande dilema que nós temos nesse início de século, que é dar conta de pensar como que nós vamos manter a sobrevivência da nossa espécie e das espécies que estão em interação com a gente, porque me parece que cai a ficha para a maioria das pessoas que entramos sem tentar alardear, mas entramos num período da nossa história que talvez pela primeira vez uma única espécie é capaz de inviabilizar, né, a vida no planeta inteiro. Eu tenho uma leitura que isso tem muito a ver com o modelo econômico historicamente estabelecido, principalmente nas sociedades ocidentais. E aí buscam-se alternativas, se discute desenvolvimento sustentável. Na época do meu doutorado, eu tinha uma colega de doutorado que fez uma tese, e a gente tinha uma discussão muito clara lá, que eu dizia assim, eu não consigo pensar o desenvolvimento sustentável num modelo econômico que é insustentável. Para mim é uma contradição, se eu utilizar qualquer mecanismo lógico, um modelo que decididamente é insustentável, né, que se baseia numa exploração predatória dos recursos para a sua expansão. Para mim é um pouco difícil compreender ou aceitar uma sustentabilidade sem a mudança de um modelo econômico, né? E acho que, nesse sentido, os trópicos têm uma forma de... são um espaço para a gente olhar com carinho o que acontece aqui. Um espaço para que a academia também veja outros saberes, aprenda e, com isso, consiga, talvez, de forma dialógica, construir uma síntese, né, que possa, talvez, nos tirar dessa encruzilhada que nós vivemos de como conciliar desenvolvimento com sustentabilidade, inovação. É uma equação difícil, né? Então, eu trouxe a foto dessa Índia aqui porque acho que ela resume como muito do que essa região sofreu e ainda sofre, de certo modo. A nossa história foram aí muitos anos no qual as comunidades daqui foram esquecidas, foram abandonadas, muitas vezes são usadas, né, a tal ponto, e o ser humano ele é resistente à exploração de qualquer forma,
né? E essas coletividades, as comunidades tradicionais ou as coletividades locais, por exemplo, que têm sido objeto de investigadores do meu campo, da área de farmácia, por exemplo, da área de medicina, chegam lá na comunidade, fazem levantamento de planta, pesquisam, e chegam a um determinado ponto que essas comunidades, elas até se rebelam, né? Ou ficam refratárias, porque nós acabamos tendo uma visão muito, os antropólogos chamam, etnocentrista, né? Uma visão de que você vai lá, você tenta comparar a tua cultura com a cultura dessas comunidades, a gente acaba, de certo modo, expropriando o conhecimento deles e não se dando conta, muitas vezes, que faz essa expropriação. Então, eu fiz questão de colocar essa imagem para não só render uma homenagem, mas lembrar que o que a gente vai conversar hoje aqui tem a ver com pessoas, né, que têm desafios e problemas e esperanças e que nasceram, como dizia Paulo Freire, fadadas a ser mais, né? Então, todos nós, independente dos nossos grupos étnicos, condições sociais, todos nós, seres humanos, nós somos sabidos, né? E nascemos com a perspectiva de sermos mais. Vale, por favor. Pode passar. Então, uma das coisas que é uma discussão muito... Os meios acadêmicos colocam, por exemplo, né, que a etnobotânica, a etnofarmacologia seria um subsistema, uma parte de uma área muito maior chamada etnobiologia. Há outros autores falam da etnobiologia como fazendo parte de uma área muito maior que é a etnologia, e isso constituindo um campo que eles chamam de etnociência, né? E aí tem toda uma discussão do que seja o conceito de etnociência. Nessa minha busca por uma interface, eu quero apresentar algumas definições. Eu peguei aqui uma definição do artigo do Pieroni, que ele fala da etnobiologia. Veja só, para a gente tentar identificar e tentar responder aquela pergunta inicial que a doutora Elaine Elizabeth que fez para mim. Mas você está inventando um novo nome? Isso não é a mesma coisa que etnofarmacologia? Então vamos ver o que é etnobiologia, né? Olha só, estudo das relações recíprocas entre as culturas humanas e o mundo natural. Abordagens e métodos de interface entre as ciências sociais e ciências biológicas, né? Então, a etnobiologia se preocupa, quer dizer, ela já declara na sua conceituação a primeira interface, quer dizer, uma interface entre uma ciência social, uma ciência considerada por alguns uma ciência soft, né? Ou uma ciência, como diria Thomas Kuhn, uma ciência não madura, com uma ciência, digamos, hard, ou uma ciência, hoje podemos dizer já madura, no paradigma kuhniano, como as ciências biológicas, né? E que procura compreender essas trocas entre as culturas humanas e o mundo natural. Quer dizer, se a gente olha por essa definição, o objeto de investigação, o objeto de estudo da etnobiologia, ela se preocupa em discutir a relação, se a gente pensar assim, civilização, ou homem, natureza. E aí nós já podemos ter um problema, porque isso pode ser visto sob diferentes perspectivas, inclusive, classicamente, sob uma perspectiva dicotômica, ou sob uma perspectiva de antagonismos, o que talvez não contribua, pode ser ruim, né? Próximo, por favor. O objetivo dela é investigar o conhecimento ambiental e biológico culturalmente fundamentado. Então, ela se preocupa com a percepção cultural e o conhecimento do mundo natural associados a comportamentos e práticas. Mais ou menos aquilo que a gente estava comentando. Próxima, Wagner. Já a etnobotânica, que é um termo que vem lá do século XIX, mas há alguns historiadores da ciência, especificamente no campo da biologia, que argumentam que há relatos do uso do termo etnobotânico anterior a esse que é clássico, que é de 1896, do botânico americano William Hasberger, né? A etnobotânica diz que ela é um campo disciplinar que investiga o uso que as culturas tradicionais fazem de espécies vegetais e partes delas. Se a gente olha essa conceituação e associa isso com a conceituação ou a definição anterior de etnobiologia, fica razoavelmente fácil de aceitar ou concordar que a etnobotânica seria uma subdivisão
ou uma particularidade da etnobiologia. Próximo. Ela, em 2004, Heinrich definiu ela como uma ciência que estuda, olha só, a relação entre humanos e plantas em toda a sua complexidade. Nós, os cientistas, nós somos megalomaníacos, né? A gente tem mania de grandeza. Então, estuda, a ciência, ela acha que ela é capaz de estudar a relação entre humanos e plantas em toda a sua complexidade. Isso é um trabalho sem fim, né? E é baseada geralmente na observação detalhada, e aqui eu faço um destaque, porque alguns críticos da proliferação de disciplinas ou de campos disciplinares com o termo etno dizem que, na verdade, as etno X ou etno qualquer coisa aí são aplicações da etnografia, né? São aplicações muito particulares ou muito específicas da etnografia. E talvez essa conceituação ajuda a dizer isso, porque destaca a questão da observação detalhada. Eu quero deixar também esse ponto importante, porque se uma das coisas características das abordagens etno, ou das etno-X, é a observação, quando eu não faço observação e quando eu faço experimentação, eu estou trabalhando com etno alguma coisa. Então era o que eu questionava, por exemplo, de alguns amigos da etnofarmacologia, não estou questionando aqui, mas alguns trabalhos que eu vejo sobre etnofarmacologia que são trabalhos experimentais e são apresentados como abordagem etnofarmacológica. Aí eu questiono, me mostra a abordagem etnofarmacológica aí. Porque fazer um levantamento do uso de plantas ou de algum recurso e, na minha visão, tá? Podem discordar, fazer esse levantamento preliminar e depois todo o trabalho, todo o grosso desse trabalho ser a elucidação estrutural ou o ensaio farmacológico daquelas espécies que foram selecionadas, para mim isso não necessariamente significa que você está fazendo uma abordagem etno. Na verdade, eu considero que você não está fazendo uma abordagem nem etnobotânica, nem etnofarmacológica, nem etnobiológica, nem etno nada, né? Mas assim, é uma dúvida, e a minha interpretação nós vamos ver mais adiante na definição de etnomedicina, que você pode trabalhar a questão da experimentação de forma a agregar essa abordagem, mas nós temos que ter o cuidado de não resumir ou não tratar como sinônimos, e às vezes eu tenho visto alguns trabalhos que eles são puramente experimentais e que simplesmente utilizaram o recurso de fazer o levantamento junto a comunidades tradicionais ou junto ao elemento popular, mas de etno necessariamente não tem nada, né? O estudo do uso que uma sociedade faz das plantas, incluindo as crenças e práticas culturais. A etnobotânica se preocupa com isso na sua definição, digamos, mais moderna. Então não basta, porque como ela é uma interface, ao meu ver, no caso, vamos pegar a etnobotânica, como ela é uma interface da ciência biológica com a ciência social, ela se preocupa com a compreensão, ela se preocupa com o fenômeno. Ela não se preocupa apenas com o fato, mas ela se preocupa com o fenômeno que é social e que é culturalmente construído. E esse fenômeno, ele não pode ser descrito. Ele, na verdade, é passível de explicação e de compreensão. É diferente de um fato, digamos, natural, ou um fenômeno natural, onde você vai descrever, basicamente, né? Uma ciência mais dura, uma física, como a química, como a biologia, você descreve e usa a descrição detalhada para tentar compreender aquele fenômeno. Mas nas ciências sociais, nas ciências humanas, esse fato ele tem se constitui de uma outra natureza, né? Então ele é melhor abordado na perspectiva da sua compreensão. Então por isso que é muito caro, penso eu, que não sou um etnobotânico, que não sou um etnofarmacólogo, que essa é uma característica das abordagens étnicas. E a descrição ela é importante porque você trabalha também, no caso da etnobotânica, da etnofarmacologia, da etnofarmácia, você tem as plantas medicinais ali. E você tem eventos ou fenômenos considerados, digamos, naturais. Mas eles se manifestam no substrato cultural. Então você também tem fenômenos do ponto de vista sociais, socioculturais,
então, e que são passíveis e